Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Shalom! Que o Eterno esteja abençoando a sua vida e de sua família abundantemente. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para mais uma aula de vocabulário. Meus amados, vamos continuar repetindo. Se você fizer um esforço para decorar vocabulário, você vai conseguir ler a sua Bíblia hebraica com muito mais facilidade. Então vale a pena. Procure ouvir muitas vezes a aula até assimilar, até decorar. Outra coisa, eu tenho percebido que somente um quarto das pessoas, ou até menos, tem curtido as aulas. Então, não se esqueça de dar um like aí, não é? Porque isso aí sempre a gente sabe que ajuda o canal, né? Muito bem, meus queridos, vamos lá então para a nossa aula de número 23. Tirei mais um tempinho aí do meu tempo livre para dedicar a vocês. Vamos lá. Procure, como eu sempre falo, ler direto já, sem precisar ficar pensando, tá? TH no fim, TH em inglês, né? Sinal de acusativo. Significa que o que vem depois é objeto direto. Não confundir com outro porque nós temos dois significados. Então, a outra que vocês já aprenderam é preposição, que significa junto com auxílio de, junto a. Então, não confundir. Lembrando que quase todas as palavras têm mais de um significado. Algumas têm muitos significados, né? Então, é isso aí. Ó, CH alemão, Hereve, tá? Lembra que a tônica está aqui, ó, tá? Hereve significa o quê? Espada, faca, punhal. Ó, o beit mudo, tá? Às vezes há um sonzinho de i ou de e, hereve, mas isso aí é por causa de não sermos nativo, né? É costume. Por exemplo, o sul fala gente, aqui em Minas fala gente, e nós vamos ter que falar gente, né? Um T mudo, às vezes fica difícil, a gente esquece, né? Então, hereve, um V mudo, certo? Shamaim, ó, Shamaim, significa o quê? Céu. Também, a maioria das vezes, é traduzido no plural, céus, não é? Firmamento, atmosfera. Então, vocês aprenderam no começo, quando estávamos explicando alguma coisa lá no começo, então vocês aprenderam somente céus, mas pode significar céu, firmamento, atmosfera. Devagar nós vamos incrementando, tá bom? Shalom. Ah lá, shalom, a expressão que se usa para cumprimentar, para chegar, para sair. Lembra que o ponto diacrítico está aqui, né? Shalom, paz, saúde, prosperidade. Então, é isso que nós estamos desejando para a pessoa quando nós dizemos shalom, né? O shalom é usado também no hebraico moderno com essa ideia, né? Ao invés de falar bom dia, então shalom, né? Muito bem. Povo, nação, família ou clã. Até agora vocês viram alguns exemplos, né? Povo, mas ó, povo, nação, família, clã. Dependendo do contexto, você vai perceber qual será a melhor tradução. Har, ó, har, tá? Monte, mas não só monte, montanha, serra, né? Então tem que ir aprendendo a
dilatar um pouquinho mais a mente para lembrar que pode ser várias coisas. Eretz, até agora nós aprendemos terra, né? Eretz, mas dando exemplo lá, né? Para mostrar aqui que é um substantivo segolado, que a tônica está aqui. Agora nós estamos dando como vocabulário. Então é a própria terra, né? É a própria terra, território, país. Então nosso planeta, né? Território e país. Tudo bem até aqui? Mas tenta ler, certo? Vamos lá. Aqui como é que eu leria? Olha lá. Beit, Campisgador, Resh, Campisgador, Al. Bará, né? Bará. Bará significa criar, mas geralmente usado somente por parte de Deus. Quando é usado para o homem, o significado é outro. Então, por enquanto é esse. Bará, criar, mas da parte de Deus, geralmente criar do nada, né? Tá certo? É aquela ideia de e criou o Senhor, né? Tudo bem? Criou do nada, certo? Yom, dia. Yom, dia. Uma expressão que muitas vezes a gente vê por aí, né? Yom Kippur, né? Dia do perdão. E aqui nós temos o Kohen, sacerdote. Kohen, sacerdote. Mãe. Tudo bem, pessoal? Mãe. Bat, olha o TH de novo aqui. Bat, filha. Então o TH mudo, né? Bat, filha. E temos uma outra palavrinha, uma letrinha aqui que eu vou explicar mais sobre ela. O re como sendo partícula interrogativa, certo? Re como partícula interrogativa. Depois eu vou fazer uma aula só para isso aqui, mas vou dar uma explicaçãozinha agora. Agora, o que eu queria que você observasse, olha o seu progresso, amado. Se você já decorou tudo até aqui, olha o seu progresso. Com este vocabulário aqui, eu acabei de colocar todas as palavras que ocorrem na Bíblia, de 2.200 até 5.000 vezes. Percebeu? Então, olha que avanço, tá? Quer dizer, de 5.000 vezes, descendo, ou mais, né? Descendo até 2.200 vezes, vocês já tiveram aula nessas aulas de vocabulário. São essas palavras, tá bom? Mas daqui a pouco nós vamos avançar, agora nós vamos descendo até chegarmos no mínimo. E aí nós estaremos conhecendo todas as palavras, tá? Então observe um pouquinho, vê se você consegue ler direitinho, guarda tudo aquilo que a gente tem falado, tá bom? E agora eu vou explicar, tá? Eu vou explicar sobre esse reinterrogativo. Amados, estão lembrados que nós aprendemos esse re aqui, que com patá e o dagesh lene na próxima letra era o artigo, lembra disso? Lembra? O, a, os, as, né? As, tá? Lembra disso? Mas que dependendo da consoante, ele vai mudando, né? Às vezes ele não tem como colocar o dagesh, aliás, eu falei dagesh lene, dagesh forte, gente, tá? Não dagesh lene, desculpa, tá? Aí você tem que colocar um kamitz, né? Se aqui for uma gutural, lembra disso? De repente, não é isso aqui, o artigo. Então, na aula sobre artigo, está tudo lá, tá? Então,
o que você precisa aprender agora? Esse outro re como sendo uma partícula interrogativa. Como é que se pontua ele? Eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? O que vai aqui? As modificações que ele recebe. Mas, por exemplo, se você pegar a palavra ish, não estou falando daquele outro com iod aqui, tá? Que termina com a aqui, o ishá, mulher. Não, ish, somente isso. Ish. Então, isso aqui significa o quê? A existe, tá? A existe. Agora, para perguntar se existe, então eu tenho que colocar esta. Tem outras formas, mas quando você vê na Bíblia que está estranho, então você tem que entender que é isso aqui, ó. Tá? Ó. Raish. Raish quer dizer, aqui estou perguntando. Entendeu? Raish. Agora, se eu tenho que perceber alguma coisa, porque você deve estar lembrado que diante de uma gutural, o artigo seria com câmits. Então, se não é câmits, por que não é câmits? Então você já vai lembrar, é partícula interrogativa, por isso que está com patá, tá bom? Tá bom, minha gente? Lembra que depois existe um outro re ainda que nós vamos estudar mais tarde, tá? Então, ó, raiz, existe, né? Onde que nós vamos encontrar isso? Existe uma expressãozinha assim, você pode conferir na sua Bíblia lá, tá? Olha que legal. Eu estou meio de mau jeito aqui, esse Aleph saiu meio defeituoso, né? Mas deu para ver que é ele, né? Ó, o de raiz, então, significa o quê? Esse o é ainda, tem uma série de significados, mas um deles é ainda. Então, ainda há. E aí o versículo continua. Ainda há na casa de Israel, etc, etc. Entendeu? Então é uma pergunta. Tá bom? Onde que você vai encontrar isso? Em Miqueias, tá? Em Miqueias 6:10. Você pode conferir na sua Bíblia hebraica lá, que com certeza você vai conseguir ler mais alguma coisa do versículo, tá bom? Então, eu quis dar essa explicação só para você saber que existe o re artigo e que existe o re interrogativo, tá? Partícula interrogativa. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil esta aula. Espero que você goste, espero que você curta, tá? E que aprenda. O mais importante de tudo é aprendermos, lermos, entendermos e praticarmos a palavra de Deus. Então eu creio que esse é o seu objetivo, esse é o meu também. Tudo que eu sei, eu gosto de passar para as pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus e no original, com certeza nós vamos ter uma compreensão melhor, a nossa fé será mais alicerçada e nós com certeza temeremos mais o Senhor, levaremos mais o Senhor a sério, né? O nosso eterno, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso aí. Que o Eterno abençoe a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe você e sua família. Shalom.